Muito boa tarde a todos. Mais uma vez, bem-vindos àqueles que já cá têm estado neste nosso ciclo de conferências. Bem-vindos aos que estão de novo. E é para nós, a Academia das Ciências, um prazer poder estar convosco partilhando conhecimento que nos é transmitido pelos nossos convidados. E por isso mesmo, eu gostaria de agradecer, quer em meu nome pessoal, quer em nome da Academia, à professora Isabel Silva ter aceitado o nosso convite para estar aqui hoje a falar-nos sobre tecnologias limpas e bem-estar humano, e que tanto nos interessa nos dias que vivemos e nos dias em que temos que nos preparar, com certeza, para adaptar as nossas vidas a maneiras de estar no mundo consentâneas com a sustentabilidade do homem neste planeta. A professora Isabel Silva é professora associada da Universidade Fernando Pessoa, é docente no primeiro e segundo ciclos em Psicologia e no segundo ciclo em Ação Humanitária, Cooperação e Desenvolvimento, é coordenadora do Centro de Investigação em Ciências Sociais e do Comportamento e do Laboratório de Psicometria da mesma universidade. É licenciada e doutorada em Psicologia, tendo vários títulos concedidos, em particular pela Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto, e o título de especialista em Psicologia Clínica e da Saúde e em Psicologia Comunitária, reconhecida pela Ordem dos Psicólogos Portugueses. Professora Isabel Silva, muito obrigada, bem-vinda a esta casa que é de todos nós, que é a sua também. E estamos aqui prontos para ouvir sobre este assunto tão interessante e tão necessário, que nos traz seguramente mais informação que nos é particularmente útil. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Eu queria começar por agradecer o convite para estar presente. É um convite que muito me honra. Um cumprimento muito especial à professora Maria Paz, à Academia de Ciências, para aqui estar presente. Um cumprimento também a todos que hoje estão a participar aqui nesta reunião no Zoom. Eu vou tentar partilhar, se calhar, alguns slides convosco. Ui, está no final. Já está. Estava a colocar no início da apresentação, ok. E hoje a visão que me proponho partilhar convosco é uma visão da psicologia, não podia deixar de ser, e em particular da psicologia da saúde, que tem vindo a debruçar sobre a qualidade de vida das populações, sobre o bem-estar dos indivíduos, quer focando a sua atenção na perspectiva de cada indivíduo, quer focando a atenção na relação do indivíduo com os outros e com o mundo que o rodeia. Eu proponho sobrevoarmos, assim, em algumas largas pinceladas, as questões do bem-estar social e do bem-estar individual, a importância da conexão com a natureza, quer pelos seus efeitos amortecedores e reparadores, quer pelos seus efeitos aditivos no nosso bem-estar, e os valores psicológicos e o compromisso ecológico.
Nós vivemos atualmente numa sociedade de consumo, onde cada vez mais produtos são produzidos, adquiridos, descartados, substituídos por outros, cuja produção provavelmente implicará, em maior ou menor escala, recursos naturais, num processo cíclico de consumo, que obviamente pode ser extremamente danoso para o ambiente, e já não há como absorver todos estes impactos ambientais. E é, por isso, fundamental desenvolvermos formas ou modelos de produção com menor impacto destas atividades humanas no meio ambiente e que impliquem a otimização do uso dos recursos naturais, procurarmos outros modelos, outras formas de pensar e usar esses recursos, de maneira a que o consumo energético, as emissões dos resíduos, impactos ambientais, o desperdício possam ser minimizados e eventualmente zerados, como hoje nós dizemos, não é? Levados ao zero. Mas é também fundamental que, em simultâneo, se consigam continuar a satisfazer as necessidades básicas dos cidadãos, a assegurar a sua qualidade de vida, sem comprometer, obviamente, a qualidade de vida das gerações futuras. E para isso, o papel aqui das tecnologias limpas é extremamente importante no sentido de suprirmos de forma consciente e sustentável essas necessidades da nossa sociedade atual, mas potenciando o desenvolvimento e o bem-estar. Assegurar uma qualidade de vida aceitável implica encontrarmos aqui um equilíbrio entre os impactos positivos e negativos da estratégia global de energia das tecnologias limpas nas sociedades globalmente consideradas, mas também nos indivíduos que nelas vivem em particular. Muitas têm sido os esforços no sentido de se definirem políticas energéticas que visem alcançar ou promover uma qualidade de vida social aceitável. E encontramos estudos, como por exemplo de Nadini, que nos mostram que para diferentes países nós poderemos propor diferentes visões, diferentes políticas de utilização de energia com vista à manutenção desta qualidade de vida. Eu não me vou reter neste slide. Nadini estudou com a sua equipa 112 países ao longo de 9 anos, controlando indicadores de qualidade de vida, dimensão económica, saúde e educação, e a partir do seu estudo desenhou aqui 3 grandes linhas de políticas dirigidas aos países em diferentes níveis de desenvolvimento. Ora, uma ecossuficiência para os países desenvolvidos, que já atingiram um elevado nível de qualidade de vida e que poderiam reduzir o consumo de energia sem a comprometerem. Ora, a ecossuficiência que tem o potencial para aumentar a qualidade de vida, mas também para utilizar de outra forma a energia e diminuir as suas emissões de CO2, a produção de lixo e poluição. Ora, para os países em vias de desenvolvimento, o grande objetivo de redução da pobreza, com este potencial para beneficiar da disseminação de sistemas de energia renováveis, para além de protegerem quanto à degradação ambiental, poderiam constituir aqui uma forma de criar emprego. Falo nestas políticas energéticas porque elas são de facto importantes para promover uma qualidade de vida e um bem-estar aceitáveis para as populações, mas são políticas definidas a partir de indicadores objetivos de qualidade de vida, indicadores objetivos de bem-estar. Muitos destes estudos que são conduzidos sobre os efeitos destas políticas são estudos que partem de indicadores como o índice de bem-estar. Este é um índice que é frequentemente utilizado
para monitorizar a evolução do bem-estar e do progresso social, considerado aceitável, só que é um índice baseado em dois aspectos instrumentais: as condições materiais de vida das famílias e a sua qualidade de vida. É um índice calculado a partir de vários domínios que encontram aqui no slide: bem-estar económico, vulnerabilidade económica, trabalho e rendimentos, educação, o equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal, as interações sociais, participação cívica, segurança, ambiente, e também do bem-estar subjetivo. Mas o bem-estar subjetivo aparece-nos aqui diluído neste índice global. O bem-estar definido desta forma é entendido como os melhores padrões de qualidade de vida geral, abrangendo condições materiais de vida, nomeadamente os relacionados, como diria, com o ambiente, a boa saúde, os níveis de escolaridade, a utilização do tempo, o envolvimento e acesso em atividades de cultura e lazer. É, pois, um índice que tem um mérito importante, um mérito de fomentar o diálogo entre diferentes atores que promovem o progresso económico e social e entre os cidadãos em geral. É um instrumento útil para decisores políticos públicos e privados, mas a forma como nele é entendido o conceito de bem-estar não equivale de forma alguma ao bem-estar subjetivo, ao bem-estar individual, ao bem-estar psicológico, embora este esteja incluído nesse bem-estar objetivo. E por isso é uma forma de avaliar qualidade de vida que se foca sobretudo em condições socioeconómicas objetivas, nos ambientes físicos em que as pessoas vivem, nos bens e serviços a que elas podem aceder individual ou coletivamente, partindo do princípio que se essas condições estiverem lá, nós teremos elevado bem-estar, nós estaremos felizes. O que pode não ser verdade do ponto de vista subjetivo, do nosso bem-estar individual. Para além disso, este é um índice que não nos permite inferir muito sobre a qualidade de vida e o bem-estar de grupos específicos, de regiões específicas, e por isso hoje entende-se que é extremamente importante que esta avaliação da qualidade de vida englobe, sim, as abordagens objetivas, como este indicador de bem-estar, mas também as abordagens subjetivas, perguntando diretamente às pessoas como se sentem felizes. Só assim nós poderemos ter uma visão mais ampla, uma visão complementar, quando pensamos nos impactos das tecnologias limpas no bem-estar. Mas por que é que será importante esta visão subjetiva do bem-estar, não é? Porque é que a felicidade, o bem-estar, a qualidade de vida entendidos de forma individual assumem aqui um peso relevante. Podemos nos questionar se não estaremos a valorizar uma abordagem mais egoísta, não é? De não pensarmos no outro. Na perspectiva subjetiva, o bem-estar tem sido entendido de acordo com diferentes abordagens. A de uma vida prazerosa, aquilo que nós chamamos a boa vida, mas também de uma vida vivida de acordo com o nosso verdadeiro eu, que acontece quando na nossa vida as atividades são congruentes com os nossos valores, nos sentimos verdadeiramente envolvidos nelas. Referimos-nos aqui a circunstâncias em que as pessoas se sentem intensamente vivas, autênticas, existindo como realmente são, circunstâncias que permitem o seu florescimento, o desenvolvimento do seu potencial. Referimos-nos a uma vida com sentido. Há várias abordagens dentro do bem-estar subjetivo, uma delas é de Riff, que acredita que o bem-estar psicológico vem de alcançarmos um sentido de domínio sobre o ambiente, de criarmos relacionamentos significativos com os outros, relacionamentos duradouros, alcançarmos crescimento pessoal, agirmos de forma autónoma, termos propósito, vivermos de acordo com a nossa verdadeira natureza. Esta é uma visão eudaimónica do bem-estar
que se alinha com a noção de que o bem-estar surge de nós vivermos bem, de realizarmos o nosso potencial, de nos tornarmos melhores pessoas, levando uma vida virtuosa, alcançando objetivos importantes. Mas temos também a abordagem do Seligman. Seligman identifica-nos 3 caminhos para vivermos uma vida plena, não é? Para o nosso bem-estar, o prazer, o envolvimento, o significado, considerando que a busca dos 3 caminhos é importante para conquistar essa vida plena. Combina abordagens eudaimónicas, que falávamos, com abordagens hedónicas, mais ligadas ao prazer. Para ele seria a partir da nossa avaliação da satisfação com a vida, uma avaliação que é cognitiva, mas também uma avaliação dos nossos afetos, que se desenvolveria esta visão diferenciada do bem-estar enquanto indivíduos. Mas podemos questionar, será que estas visões do bem-estar individual estão associadas às medidas de proteção e preservação ambiental? Pelo menos deveriam, não é? Se tivermos em conta que o desenvolvimento deve ser compatível com as necessidades e as expectativas dos cidadãos, e a generalidade das pessoas deseja ser feliz. Muitos dos estudos que encontramos sobre o ambiente debruçam sobre a noção de qualidade de vida, que é uma noção distinta da de bem-estar subjetivo, mas que também nos remete para o olhar de cada um dos indivíduos. Por exemplo, a Organização Mundial de Saúde define a qualidade de vida como a percepção que o indivíduo tem da sua posição na vida, no contexto da cultura e sistemas de valores em que vive, e em relação às suas expectativas, padrões, preocupações. A qualidade de vida é, pois, afetada de forma complexa pela nossa saúde física, pelo nosso estado psicológico, pelas nossas crenças, pelas relações sociais, pelas características do ambiente em que vivemos. É uma avaliação subjetiva claramente associada com as nossas expectativas, com as nossas prioridades individuais, com os nossos objetivos, com as nossas aspirações, com os nossos valores, padrões, desejos, necessidades, vontades, aquilo que dá sentido à nossa vida, aquilo que faz com que a nossa vida valha a pena ser vivida. É um conceito que decorre de quem eu sou, de como me relaciono com os outros e de como me relaciono com o mundo. E nesta perspectiva subjetiva, a qualidade de vida é algo que ninguém, a não ser o próprio, poderá avaliar. Se formos a pensar, qualidade de vida para mim será muito diferente do que é qualidade de vida para cada uma das pessoas que está aqui a participar nesta palestra. Também não é algo estático. Reparem que aquilo que era a nossa qualidade de vida quando nós éramos pequeninos, não é seguramente aquilo que entendíamos por qualidade de vida na nossa adolescência, na entrada da vida adulta, ou, por exemplo, desde março deste ano. Não é? Ela é dinâmica, é algo que está em permanente mudança e, sobretudo, quando nós a lemos nesta perspectiva subjetiva, é algo que só eu próprio posso identificar, posso avaliar, posso qualificar. Nesta perspectiva de um bem-estar, de uma qualidade de vida entendidos de forma subjetiva, multidimensional, dinâmico, que hoje faço convosco esta partilha sobre os resultados da investigação no campo do bem-estar e ambiente. Ora, esta é uma perspectiva que poderá ter muito pouco a ver com a dos índices de bem-estar objetivamente avaliados. Ainda que a investigação mostre que há uma associação, sobretudo com os aspectos mais relacionados com a satisfação com a vida e com o afeto, mas eles não são sobreponíveis. E por isso podemos nos questionar aqui, não é? Até que ponto os fatores que promovem o bem-estar individual podem ser alinhados
ou tornados congruentes com os fatores que facilitem o bem-estar em níveis coletivos ou globais. Muito recentemente, em setembro passado, Ed Diener, que é um dos investigadores que mais se tem dedicado ao estudo da felicidade e do bem-estar no mundo, publicou entre os seus muitos estudos neste campo, mas um estudo particularmente interessante. Avaliou ao longo de 11 anos 1,7 milhões de pessoas em 171 países e demonstrou que à volta do mundo a satisfação com a vida, as emoções positivas, não a falta de emoções negativas, não é porque não nos sentimos tristes, ansiosos, aborrecidos, mas é porque nos sentimos felizes, entusiasmados, satisfeitos com a vida, que nós somos mais pró-sociais. Isto é, as pessoas com um maior bem-estar subjetivo, mais satisfeitas com a sua vida, com afeto positivo mais frequente, são pessoas mais disponíveis para ajudar um estranho, para dar ao outro o seu tempo, para serem voluntários, para dar dinheiro a alguém que necessita. Esta associação é encontrada em países ricos, mas também nos países mais pobres. E o rendimento não parece afetar essa disponibilidade para ajudar os outros, doando seja tempo, seja dinheiro, sendo voluntário, ou simplesmente voluntariando-nos para ajudar alguém que não conhecemos. E, de facto, esta é uma associação que já estava demonstrada anteriormente, mesmo quando nós controlamos variáveis como o rendimento, o apoio social, esta associação entre o nosso bem-estar subjetivo, individual, avaliado por cada um de nós, e o sermos pró-sociais, esta é uma relação que tem vindo a ser demonstrada, é uma relação que mostra ainda por cima ser causal e recíproca, isto é, porque nós somos felizes, temos mais comportamentos pró-sociais e esses comportamentos também nos fazem mais felizes. E isto acontece quer em homens, quer em mulheres. Não é? A investigação demonstra também que o afeto positivo, nós estamos novamente a falar do baixo afeto negativo, sentirmos entusiasmados, sentirmos que estamos bem, que estamos felizes, está associado a sermos mais ativos do ponto de vista social, mas também do ponto de vista político e ambiental. E por isso, termos um bem-estar subjetivo, afinal, já não é importante só para mim, não é? Mas isto tem impacto no outro e tem impacto no mundo que nos rodeia. A investigação tem vindo a tentar compreender o desenvolvimento da conexão com a natureza, do sentir-nos ligados com a natureza. Isto é, como é que as pessoas se identificam com o ambiente natural e as relações que estabelecem com a natureza, e os resultados têm vindo a demonstrar, desculpem que esqueci-me de vos passar aqui os slides, têm vindo a demonstrar uma conexão muito importante uma relação muito importante entre a conexão com a natureza e uma série de domínios importantes quando pensamos bem-estar e qualidade de vida. E hoje sabemos que o contacto com a natureza, os sentimentos de conexão com esta, estão associados a maior satisfação com a vida, maior afeto positivo, maior felicidade, maior bem-estar psicológico, social, emocional, maior sentido ou propósito de vida, maior vitalidade, maior crescimento pessoal. Esta exposição não precisa de passar por mudanças drásticas na nossa vida. Atividades simples de contato com a natureza, perto do sítio onde as pessoas residem, são suficientes para ter este impacto. Alguns investigadores vêm a defender uma abordagem da relação entre o indivíduo e a natureza a partir daquilo que se chama uma psicologia positiva ecoexistencial. Um palavrão grande, mas no fundo para dizer que se assume que a relação com a natureza é essencial para o nosso bem-estar e que as experiências com o ambiente natural desempenham um papel importante na resposta a uma série de ansiedades existenciais relacionadas com a nossa identidade. Felicidade, sentido de vida, identidade, liberdade, morte. Mas essas experiências permitem também uma outra coisa diferente,
o pleno florescimento enquanto seres humanos, uma vida em que nós experimentamos envolvimento, interesse, significado, propósito. É na relação com o ambiente que nós podemos responder quem eu sou enquanto humano num mundo maior do que eu. Esta relação com o mundo natural é percebida mutuamente como benéfica. A exposição à natureza e um sentimento aumentado de conexão com esta está associada a maior bem-estar individual, mas também a maior bem-estar ambiental, que decorre do aumento de comportamentos responsáveis por parte do ser humano. A maior parte da pesquisa sobre os efeitos da natureza no nosso bem-estar tem-se focado sobretudo no contexto da doença e da redução da disfunção. Isto é, num efeito reparador, seja ele na diminuição do stress, da ansiedade, da raiva, da depressão, do abuso de substâncias. Há dois estudos particularmente curiosos que vos trouxe só para ilustrar este foco. Já não são sequer muito recentes, mas, por exemplo, o Ruiz, em 84, demonstrou que os doentes que eram submetidos à cirurgia para retirada da vesícula, quando eram colocados em quartos com vista para árvores ou com vista para paredes de tijolo, tinham períodos de recuperação diferentes. Os doentes que tinham vista para as árvores tinham menos dias de internamento, tomavam menos analgésicos de efeito moderado ou forte, apresentavam um número ligeiramente menor de complicações pequenas no pós-cirurgia, quando comparados com os outros. Tinham também o registro de menos queixas nos processos escritos pelos enfermeiros. Obviamente que não é um estudo que nós possamos generalizar, não dá para extrapolar para outras realidades, mas faz-nos questionar a importância da exposição à natureza nos processos de recuperação. Também Teller conseguiu demonstrar que crianças com déficit de atenção apresentavam menos sintomas depois de brincarem num parque com área verde, quando comparados com as crianças que brincavam em contexto de ambiente interior. Curiosamente, não era o verde da zona de residência que tinha impacto, era o verde da zona onde brincavam, e sim, as crianças, quando brincavam em meio verde, apresentavam menor gravidade dos seus sintomas. Mas a saúde não é, obviamente, apenas a ausência de doença ou de disfunção. E a Organização Mundial de Saúde apresenta-nos a ideia de que a saúde mental é um estado de bem-estar, e voltamos às questões do bem-estar, em que cada indivíduo percebe o seu potencial, pode lidar com o stress normal da vida, pode trabalhar de forma produtiva e frutífera e é capaz de contribuir para a sua comunidade. Esta definição compreende a saúde mental como já não sendo apenas a mera ausência de doença, mas também como a presença de um funcionamento positivo, quer a nível individual, quer a nível social. E foi tendo presente esta concepção que a investigação mais recentemente tem vindo a expandir o seu foco para olhar não apenas o papel restaurador, mas também o papel aditivo que a natureza pode trazer às nossas vidas, ao nosso bem-estar, à nossa felicidade, ao nosso sentido de vida. A investigação tem vindo a demonstrar esta importância e, por exemplo, este estudo do White é um estudo do ano passado que mostra que quando nós comparamos pessoas que estão expostas à natureza, estão em contacto com a natureza por períodos que podem ir de 1 a 120 minutos, têm maior probabilidade de apresentar melhor percepção de saúde, elevado bem-estar, quando comparados com aqueles que não tiveram essa exposição. E esta associação mantém-se mesmo nos grupos de pessoas com mais idade, mesmo entre aqueles com doença crónica. E que, curiosamente, não interessa como é que este tempo de contacto é conseguido. Pode ser alguém que goste de, ao fim de semana, fazer um passeio junto ao mar,
ou alguém que durante a semana faz visitas mais curtas a espaços em que estão em contacto com a natureza. O contacto com a natureza parece ter muitos benefícios, mesmo quando ele é limitado, e demonstra ter um caminho para a felicidade e para a sustentabilidade ambiental. Esta conexão com a natureza prediz de forma independente a felicidade, em particular o afeto positivo, é maior preditora de indicadores de bem-estar do que de mal-estar, e isso vem nos sugerir este efeito aditivo, não é um efeito meramente amortecedor, não é? do stress, do desgaste, do mal-estar. Ele traz algo de diferente, de positivo à nossa vida. E esta ligação está positivamente associada com o afeto positivo, com a vitalidade, com a autonomia, com o crescimento pessoal, com o sentido ou propósito de vida, com a satisfação com a vida. E para além disso demonstra ser bidirecional. Quanto mais nós nos sentimos conectados com a natureza, quanto mais a tentamos proteger, maior bem-estar sentimos, mas também quando nos sentimos mais felizes temos maior probabilidade de ter comportamentos protetores do ambiente, e ao fazê-lo criamos aquilo que podemos chamar de um circuito de feedback positivo, não é? Que se vai alimentando e reforça o afeto positivo e o bem-estar individual. Mas podemos nos questionar se este contacto nos traz meramente ganhos no campo afetivo. E a investigação mostrou que esses ganhos vão muito além. Este contacto parece ser também restaurador da melhoria do funcionamento cognitivo. Por exemplo, naquelas tarefas em que nos dão uma sequência de números e que nos pedem para repetirmos essa sequência do fim para o princípio, o contacto, o facto de ter estado exposto à natureza, por exemplo, fazendo uma caminhada na natureza ou fazendo uma caminhada num centro urbano, tem diferente impacto neste funcionamento. Aquelas pessoas que fazem uma caminhada na natureza veem os resultados melhorados nesta prova. Para além disso, a função executiva da atenção também melhora quando os indivíduos são expostos a imagens da natureza, mas não quando são expostos a meios urbanos. E aqui já estamos a falar só o facto de vermos essas imagens. A investigação mostra ainda que existe igualmente um impacto do contacto com a natureza em tarefas de nível superior, por exemplo, na resolução criativa de problemas. Por exemplo, numa experiência em que as pessoas tiveram 4 dias de imersão na natureza e em que se desligaram do multimédia, da tecnologia, do Zoom, aumentaram o seu desempenho em tarefas criativas e de solução de problemas. Ainda que estes estudos nos possam deixar na incerteza quanto aos mecanismos subjacentes, né? Será que estes efeitos se devem a uma maior exposição à natureza ou uma menor exposição à tecnologia, ou outros fatores associados a passar tempo imerso na natureza, também nos abrem novos caminhos, apontam caminhos a desbravar, aguçam a curiosidade sobre a potencialidade de incluir abordagens que impliquem a conexão com a natureza na reabilitação dos indivíduos, mas também em iniciativas que visem nutrir o talento, que visem criar condições para o florescimento do ponto de vista psicológico. A investigação demonstra ainda uma associação positiva moderada entre a percepção da beleza natural e a prosocialidade. Os indivíduos com maior grau de percepção da beleza natural apresentam maior agradabilidade, maior empatia, maior tomada de perspectiva, e essa associação mantém-se mesmo quando nós controlamos idade, sexo, frequência religiosa, ligação à natureza. Parece haver também um efeito na generosidade. Este é mediado por emoções positivas, o que nos sugere que a exposição às imagens bonitas evoca afeto
positivo e, por sua vez, o comportamento pró-social. Também parece existir um efeito na confiança no outro e nos comportamentos de ajuda. A investigação mostra que, após a exposição a imagens da natureza, as pessoas se sentem mais ligadas aos outros, mais cuidadoras, mais espirituais, e mesmo quando essa experiência com a natureza é apenas evocada, pode evocar sentimentos de ligação a esta, bem como de fazer parte de algo maior do que nós próprios. Esta conexão com a natureza está associada à maior probabilidade de ajudarmos o estranho, de dar dinheiro ao outro, de agir de forma gregária, de sentirmos atraídos por alguém que acabamos de conhecer. E está associada também ao humanitarismo, à defesa do amor pelo próximo e da promoção do bem-estar da humanidade como deveres do ser humano, ao bem-estar social, à bondade, à preocupação altruísta, à tomada de perspectiva. A imersão na natureza influencia também as nossas aspirações na vida. Por sua vez, influenciam as nossas decisões mais importantes, definem os nossos valores, afetam a direção e a qualidade das nossas experiências, moldam as nossas percepções, os nossos julgamentos e os nossos comportamentos. A investigação mostra que as pessoas que foram imersas na natureza, mesmo que apenas por visualização de imagens ou por imaginações guiadas ou por coisas tão simples como plantas, vasos com plantas colocados na mesa do laboratório, passaram a valorizar mais as aspirações intrínsecas do que as extrínsecas, isto é, a valorizar a busca das metas que em si mesmas satisfaçam as suas necessidades psicológicas básicas de crescimento pessoal, de intimidade, de comunidade. Para além disso, sentem-se mais autónomas, o que significa que passam a sentir que estavam mais em contacto consigo mesmos, existe um sentido de congruência interna e autoria própria, que têm liberdade de pressões externas e internas, e passaram a apresentar maior ligação à natureza. E, pelo contrário, aqueles que são imersos em ambientes não naturais passaram a apresentar mais aspirações extrínsecas, mais dependentes de efeito de recompensas ou consideração dos outros, recompensas positivas dos outros, como o dinheiro, a imagem, a fama. E a tomar aquilo que podemos chamar decisões mais gananciosas, ou pelo menos parece haver uma inibição ao nível da tomada de decisões generosas. Ter aspirações pró-sociais é particularmente importante. Não esqueçamos que as pessoas com inclinação pró-social geralmente tendem a ter um comportamento mais ecológico. A conexão com a natureza está então associada aos nossos afetos, ao nosso funcionamento cognitivo, à forma como nos relacionamos com os outros. Sabemos que está também associado ao nosso caráter. O VAIA Institute on Character tem-se dedicado a identificar, avaliar e promover as forças de caráter e virtudes humanas, isto é, as partes positivas da nossa personalidade que afetam a forma como pensamos, sentimos, nos comportamos. Identificou 24 forças de caráter que agrupou em 6 grandes domínios: a sabedoria, a coragem, a humanidade, a justiça, a temperança e a transcendência. E a investigação tem sugerido que a conexão com a natureza é potenciadora das várias forças de caráter e virtudes humanas, em particular da apreciação da beleza, do amor pela aprendizagem, do amor pelo conhecimento, da curiosidade. Estes são domínios da sabedoria e da transcendência que estão fortemente ligados à conexão com a natureza. A ligação com a natureza não tem, pois, definitivamente apenas um efeito amortecedor do stress ou de aspectos menos positivos. Ele potencia a nossa, essa ligação potencia a nossa felicidade, seja porque nos proporciona experiências prazerosas e afeto positivo, seja
contribuindo para a nossa felicidade numa perspectiva mais eudaimónica, contribuindo para um sentido de vida, para florescermos, para nos tornarmos melhores pessoas. E para florescermos, nós precisamos de emoções positivas, precisamos de envolvimento, precisamos de relacionamentos significativos, precisamos de significado e sentido de vida, precisamos de realização. Estes são os blocos de construção a partir dos quais se constrói a felicidade. E estes são também blocos de construção que são potenciados pela conexão com a natureza. Sentirmos-nos bem, usarmos os nossos pontos fortes, estabelecermos relações significativas, sentirmos-nos motivados para avançar e mais capazes para alcançar os nossos objetivos. E apesar de todos estes efeitos positivos do contacto com a natureza, há evidências crescentes que indicam que o nosso contacto direto, com ela está a diminuir, e seja por que argumento for, não é? Pelo aumento da taxa de urbanização, pelo uso mais frequente das tecnologias para o entretenimento, seja pela percepção de que os locais naturais próximos das áreas em que residimos não são seguros, mas está a diminuir. Há evidência empírica que sugere que há uma ligação positiva entre as experiências diretas na natureza e as atitudes ambientais, os nossos atitudes e comportamentos. Isso tem levado os investigadores a incentivar o contacto mais frequente com a natureza, sobretudo durante a infância, como uma forma de aumentar o proambientalismo. No entanto, a associação entre as experiências na natureza, as atitudes e os comportamentos ambientais é muito complexa e não existem propriamente diretrizes específicas para o contacto direto que as pessoas devem ter com a natureza. O nosso contacto diário, se pensarmos no exercício físico, nós temos guidelines, nós sabemos quanto tempo devemos praticar, com que regularidade, com que intensidade para ter determinados ganhos em saúde. Neste campo de conexão com a natureza, nós não temos linhas orientadoras. Ainda pouco sabemos sobre como tirar o maior partido. Não existe ainda a prescrição, não é? de contacto com a natureza. Mas sabemos que um compromisso mais forte com a natureza pode levar a um maior interesse humano na proteção ambiental. Compreender como as relações das pessoas com a natureza se formam, como elas influenciam valores, atitudes pessoais, como influenciam os comportamentos, pode contribuir para uma maior compreensão de como a conexão com a natureza pode contribuir para os objetivos da gestão ambiental. A investigação corrobora a necessidade e a relevância da aplicação de mais estratégias sociais e afetivas quando se tem como objetivo promover o comportamento de conservação da natureza. A investigação demonstra também que as experiências na infância de contacto com a natureza são muito importantes para a formação de um vínculo com esta que perdura até à idade adulta. E essas experiências positivas da infância são o principal fator de previsão do proambientalismo mais tarde na vida. Sabemos também que estes ganhos no domínio do bem-estar psicológico, emocional e social são sólidos. E, no entanto, hoje, muitos de nós estamos a experimentar níveis significativamente mais baixos de contacto com a natureza quando comparamos com gerações anteriores. Grande parte do nosso tempo é passado dentro dos edifícios, ligados ou não pelo Zoom, mas dentro dos edifícios. Partindo da hipótese de uma biofilia, de que os seres humanos têm uma conexão inata com a natureza, que sentimos
tal como sentimos necessidade de nos ligarmos aos outros, sentimos necessidade de nos ligarmos ao ambiente natural, e questionando o pressuposto cegamente assumido de que a espécie humana tem uma capacidade ilimitada de se adaptar ao ambiente, impõe-se responder a algumas questões. O que é que acontece? Será que realmente temos uma capacidade ilimitada para nos adaptarmos? O que é que acontece com as nossas capacidades cognitivas, os nossos estados emocionais, a nossa saúde mental, o nosso bem-estar, quando somos privados dessa experiência na natureza? Não é? Será que isso nos provoca sofrimento? Se sim, diria que uma parte considerável da população humana estará a experimentar os impactos desta retirada da natureza das suas vidas. É também importante compreender como é que este desligar, esta desconexão subjetiva do ambiente natural pode influenciar a nossa saúde do ponto de vista físico e psicológico. Há um livro muito curioso de 2005 que se chama Last Child in the Woods. É um livro em que o autor alerta para aquilo que chamou o transtorno de déficit natural, um distúrbio que ele acreditava que estaria a afetar indivíduos, famílias, comunidades, e que ainda hoje não é um diagnóstico oficial, mas já há 15 anos atrás foi uma forma de chamar a atenção para os custos da alienação da natureza para as crianças, entre eles para o uso diminuído dos sentidos, para os problemas ao nível da atenção, para taxas mais elevadas de doenças físicas e emocionais. E podemos acrescentar aqui, e provavelmente o impacto deste déficit ao nível, nos nossos níveis de felicidade, não é? Na felicidade de cada um de nós individualmente considerados, mas também do bem-estar das nossas comunidades. Não esqueçamos que aquele bem-estar, índice de bem-estar, o objetivo de que falávamos no início, que inclui este bem-estar subjetivo. Todos nós somos, então, chamados a reconhecer a nossa contribuição, pequena ou grande, enquanto indivíduos, na destruição e na conservação do ambiente natural. Somos parte dele. Parte significativa do nosso sentido de vida, do nosso bem-estar, depende dele. As soluções para os problemas ambientais que enfrentamos não serão apenas encontradas na ciência e na técnica, mas também em mudanças dos nossos comportamentos enquanto indivíduos. E muitos dos esforços na busca das soluções para os problemas ambientais, incluindo a aposta nas tecnologias limpas, podem ser frustrados pelo nosso desinteresse, pela nossa indiferença, pela nossa resignação. Dificilmente, face à complexidade da crise ambiental, se encontrará uma solução numa leitura única desta realidade. Todas as nossas leituras vão ser importantes. Todos os ramos das ciências podem ser chamados para dar um contributo relevante, incluindo aqui também o da psicologia, que deve assumir a responsabilidade de contribuir para um maior conhecimento sobre a relação entre a conexão com a natureza e o bem-estar individual, sobre como promover o compromisso ecológico nos indivíduos e nas comunidades, como promover os ambientes mais positivos, que promovam benefícios individuais e coletivos e que influenciem a predisposição para a preservação do meio natural. Urge responder à questão: como podem as políticas e os responsáveis pela gestão ambiental e de recursos operacionalizar abordagens que incluam valores psicológicos mais profundos para uma gestão ambiental mais eficaz e inclusiva, para uma gestão ambiental que assegure o bem-estar social, sim, mas também o bem-estar subjetivo de todos nós. Muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigada, professora Isabel Silva, por esta tão interessante comunicação que nos traz e que nos leva a pensar, e eu estava a ouvi-la,
E desde o princípio que eu comecei a pensar, quando nos mostrou um dos primeiros slides e nos relacionava o bem-estar com. Relacionava, digamos, havia três situações: os países não desenvolvidos, os países em vias de desenvolvimento e os países desenvolvidos. E, de facto, quando olhamos para estes três grupos de países e, portanto, das pessoas que neles vivem, temos muitas vezes a sensação que os habitantes dos países não desenvolvidos, se lhes perguntarmos alguns, se lhes fizermos algumas perguntas sobre diferentes índices de felicidade, eventualmente nós temos com a sensação que todos eles se sentem muito felizes. Têm um conceito e uma percepção da felicidade que seguramente é muito diferente e muito diferente dos outros países e sobretudo dos países desenvolvidos. Portanto, de facto, como dizia, o conceito de felicidade é muito subjetivo e depende muito de cada um, porque cada um pode ser feliz, como às vezes se diz, eu sou feliz à minha maneira, ou sinto-me feliz num ambiente que porventura pode ser agressivo ou agreste, porque consegui encontrar maneiras de me adaptar a esse ambiente mais difícil. E, começando no princípio e terminar no fim, eu não quero manipular, mas queria a meio pedir-lhe se seria possível dar-nos um artigo sobre esta sua conferência, porque eu acho que é particularmente importante e nos faz pensar muito. E eu, para chegar ao fim e para chegar aos países industrializados, aos países super desenvolvidos, eu diria, eu pergunto o seguinte: estes jovens que são hoje jovens resultantes de crianças nascidas e criadas no Betão e no Alcatrão, que não têm oportunidade de ter um contacto mínimo com a natureza, a não ser o animal de estimação que têm em casa ou as flores que plantam na varanda ou que têm na janela, e que têm uma vida profissional que não lhes deixa, muitas vezes, oportunidade para sequer olhar pela janela e ver o céu ou ver lá longe o mar ou outra coisa. Nós estaremos a caminhar para uma sociedade de infelicidade. Ou então que é que temos que pensar que o ser humano é super adaptável e consegue adaptar-se a situações mais adversas, mesmo se isso lhe traz um mal-estar. Pode ser temporário, mais temporário ou menos temporário, e que, portanto, vai afetar a vida de cada um e a vida da sociedade. Eu devo dizer que me estava a rever naquilo que estava a dizer, estava a rever-me na minha infância, porque eu nasci no granito, como eu costumo dizer, no meio das flores, no meio dos animais e dos bichos e tudo quanto é a natureza. E acho que a natureza, para mim, é a coisa mais maravilhosa que existe, e nós que estamos metidos nela, a maior parte das vezes não nos damos conta dessa maravilha que é a natureza e damos cabo dela. Mas pronto, eu não quero manipular a discussão, mas vieram estes pensamentos à minha cabeça à medida que a ia ouvindo e dizendo-lhe quão importante seria termos esta sua palestra transformada numa comunicação que não perde nenhum direito, porque não tens qualquer exclusividade, não tem limite de páginas, porque é digital, e também não tem limite de figuras, ou o que quiser também, porque é digital. Mas acho que é importante esta partilha, porque é uma consciencialização que eu acho que todos nós precisamos de ter.
Eu fico muito grata pelas palavras e terei todo o gosto de ceder o texto. Confesso que fiquei assustada quando propuseram o tema, porque esta é uma área pequenina dentro destas questões do bem-estar e das tecnologias limpas, muito pequenina. Eu estava a ouvir o comentário e a pensar que sim, temos uma capacidade muito grande de nos adaptarmos, espero não testarmos os limites, não é? Um dia vamos descobrir quais eles são, mas há um conjunto de iniciativas que têm vindo a ser implementadas, que são muito desvalorizadas pelos contextos à nossa volta e que são tão importantes. No ano passado, com os alunos de Psicologia Positiva, organizamos um encontro dedicado ao tema de ecopsicologia. E foram fazer o levantamento na cidade do Porto das iniciativas que estavam a ser implementadas. Estão a ser implementadas muitas iniciativas neste campo, apesar do betão todo, apesar às vezes da dificuldade em estar nos espaços verdes, há muitas iniciativas que muitas vezes não são do conhecimento da população e que muitas vezes nem sequer o seu alcance é percebido por quem está a implementar. Eu fiquei admirada com o número de hortas pedagógicas que nós temos na cidade. Fiquei também surpreendida com o número de iniciativas de horticultura terapêutica, de jardins terapêuticos que existem na cidade, mas também fiquei com uma consciência grande de que se no domínio terapêutico as equipas têm muita consciência da importância desta conexão com a natureza para o nosso bem-estar, do ponto de vista pedagógico ainda há pouca preparação de quem faz esta transmissão de informação, e tive a oportunidade de estar em contacto com responsáveis, por exemplo, das associações de pais, que ficam muito orgulhosos na escola existir o envolvimento das hortas pedagógicas, mas que pensam que o objetivo é as crianças gostarem de comer a sopa e a salada porque veem onde vêm os legumes. Não é? E estas iniciativas têm um potencial enorme nesta conexão com a natureza, neste formar quem no futuro vai ter as atitudes, os comportamentos, vai validar ou não as políticas ambientais. Não é? E por isso, sim, nós temos uma capacidade imensa de nos adaptarmos. Temos iniciativas que estão a ser implementadas, temos de lhes dar visibilidade e temos de aumentar esta consciência na comunidade, porque eu penso que pouca gente tem esta consciência de como é importante. Não é? Exato. Ora, eu tenho aqui algumas questões que passava a ler de um senhor José Alex Gandum, que diz: excelente temática, excelente apresentação, parabéns, obrigado. Esta não é a questão. Mas atrás, Ana Martins, como incutir a necessidade da natureza a jovens que a renegam à partida? Quais são as sugestões? Ok, é uma boa questão. E depende do porquê de renegar. O contacto com a natureza ele pode ser muito prazeroso, mas também pode ser aversivo, não é? Temos de perceber para cada situação porque é que há este mal-estar. Mas não há como começar desde pequenininho e, como dizia hoje, os nossos infantários, quer da rede pública, quer da rede privada, visitam as hortas pedagógicas, criam as suas próprias hortas, criam os seus canteiros. Há muitas formas de começar e a família e a escola, eu penso que são os domínios por excelência para o começarmos a fazer. Há iniciativas, por exemplo, eu lembro-me, não sei como é que se passa nesta altura, mas muitas vezes, e um pouco no passado, o ensino na escola secundária, que agora são diferentes, não se chama tudo, pronto, digamos, no secundário, tinha uma relação muito grande com trabalho fora da sala de aula.
seja com visitas mais dedicadas às áreas das biologias e das geologias e por aí fora, mas havia um contacto muito grande com a natureza, o que não só era uma oportunidade enorme de aquisição de conhecimento e aprender vendo e contactando, como também era um conhecimento per si da própria natureza onde se estava. Tanto quanto me tem sido dito, hoje em dia praticamente não há saídas com os alunos para fora da sala de aula. E eu penso que, se assim é, e eu como não tenho experiência nisso, se assim é, na realidade nós estamos se é que me é permitida esta palavra, estamos a abortar não só o conhecimento da natureza, mas também a paixão pela vivência da natureza e, portanto, é normal que a certa altura os próprios jovens se habituem a trocar esse conhecimento e esse usufruir da beleza da natureza e do bem-estar com a natureza com outras alternativas que todos nós sabemos podem ter consequências difíceis, não é? A minha questão é, eu penso que nós, sem dúvida, que a melhor maneira de habituar a reciclar começou pela influência dos pequeninos que chegam a casa e dizem aos pais que é preciso reciclar. E nós estamos hoje a beneficiar dessa dinâmica. Mas o que é facto é que eu penso que não deveríamos ter apenas iniciativas que começam de base, que são as que perduram. Eu devo dizer, se não tivesse nascido no meio das plantas e dos animais e de tudo quanto é a natureza, eu não tinha a paixão pela natureza que tenho e até algumas das características que a professora aí associou à paixão pela natureza. Mas tive essa sorte, pronto, tive essa sorte e tenho a sorte de me sentir bem, talvez por isso mesmo. Mas, de facto, eu penso que deveríamos também, pode ser um esforço maior, que custa mais, mas eu acho que não podemos deixar os jovens sem um alerta muito grande e sem uma mudança de comportamentos, porque eles ainda têm uma vida à frente muito grande se conseguirmos mudar o sistema em que vivemos. E, portanto, são eles depois também que têm os filhos que vão perpetuar essa. Já se vê muita gente, mesmo quando se vai para o campo fazer caminhadas, já se vê, mas esporádico, não é? Mas na realidade, eu acho que os jovens das escolas, como é que agora se chamam, C mais S e mais secundário, mais não sei o quê, esses jovens deveriam ser incentivados e o ensino, sobretudo, há disciplinas que se prestam tanto para isso, mas depois eu já perguntei isto porque a mim faz muita confusão. E já perguntei e dizem, mas não é possível, não há condições, depois caminhoneta, depois tem que pagar e depois não pagar, e tá. Ora bom, se pensar assim, se não se começar e se não se tentar, porque isto tem efeito multiplicativo. Começa um a fazer e depois o outro, olha, foi giro, foi interessante, os miúdos começam. A mim faz-me um bocado de impressão este afastamento da natureza que é, que é compensado por uma manutenção quase de um dia inteiro dentro de aulas e muitas vezes a precisar que os pobres dos alunos venham cá para fora para arejar ou outra coisa qualquer. E por isso é que eu lhe estava a colocar esta questão. É possível a abertura para que estas ações, embora não produzam o mesmo efeito que desde pequeninos, bem entendido, mas que pelo menos, já digo como se diz na minha terra, do mal o menos, que ainda se consiga alguma coisa, não é? Porque com certeza que a professora tem mais experiência, obviamente que tem mais experiência do que eu,
quando convida um jovem para ir dar um passeio à floresta ou aqui ou acolá, diz, há muitos que não, há muitos que vivem isso e há muitos pais que desde pequeninos que incentivam isso. Mas, obviamente que é uma minoria, e eu acho que é tão importante aquilo que nos disse e o conhecimento que nos transmitiu, que me levou a abusar deste desabafo que me faz muita confusão. Eu acrescentaria, sim, começar de pequenino por ter esse efeito multiplicador, mas sem descurar todos os outros grupos. E neste momento há uma série de iniciativas, por exemplo, de hortas comunitárias, que têm vindo a cumprir aqui um papel muito importante na promoção do bem-estar da população sénior. Esta ideia de voltar a ser útil, de pôr as mãos na terra, de conviver, tem um impacto demasiado importante também para desvalorizarmos. E são muitas as hortas comunitárias hoje, por exemplo, na cidade do Porto, muitas mesmo. Eu fiquei surpreendida com o levantamento que fizemos destas iniciativas. Penso que é importante a população, de uma forma geral, todas as faixas etárias terem esta noção, não é? O contacto com a natureza é importante, não é só para nós não andarmos deprimidos e não andarmos ansiosos e estressados, é para podermos atingir o nosso melhor, não é? Para florescermos, não é? Do ponto de vista também psicológico. E isso faz em qualquer idade. E por isso estas iniciativas devem ser dadas a conhecer claro. a todos, não é? Para que todos possamos tirar partido delas, mesmo quando vivemos no meio do betão. Eu não sei se há mais alguma. Há aqui uma. Sou amigo de um antigo diretor do Parque Natural da Arrábida e ele disse-me que quando abriu o centro comercial Fórum Almada, a Arrábida perdeu cerca de 70% dos visitantes. É dramático. É dramático. É muito triste. Até porque para o nosso bem-estar há espaço para tudo. Para o centro comercial e para o contacto com a natureza. Pois, exato. Eu penso que não há mais ninguém inscrito. Eu quero mais uma vez agradecer e fico à espera que nos possa enviar o tal texto, que eu acho que é fundamental, e até, se achar bem, dar a conhecer algumas das iniciativas que estão e que muitas vezes também existem iniciativas, mas que depois não são do conhecimento, digamos, do cidadão comum. E porventura estamos muito mais atentos, temos muito mais, estamos muito mais avançados nestas perspectivas e nestas possibilidades do que conhecemos, não é? Portanto, da parte que me toca, eu peço desculpa pela minha ignorância do que poderá existir e que tem um impacto grande, obviamente, no comportamento de cada um de nós. Mas eu acho que se todos puxarmos e se todos tentarmos saber mais e falar mais nisso, tanto mais aproveitaremos para termos uma sensação de bem-estar em nós próprios e naqueles que nos rodeiam. Muito obrigada, professora. Muito obrigada. Até sempre. Espero podermos ter outras conversas e espero pelo seu artigo. Terei todo o gosto em enviar. Muito obrigada. É um prazer muito grande. Muito obrigada. Obrigada, boa tarde.